A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, a palavra de Deus diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo aos Tessalônicos sobre a volta de Cristo e como que a gente deve estar, né, preparados. Né? Nós devemos nos preparar para a volta, né, para a volta de Cristo. Né? Como que você está esperando Jesus? Né? Como que o corpo, né, atual, o corpo, como que vai estar quando Jesus vir buscar a sua igreja? O meu está meio curto. Vai ter que ficar assim, tá bom. Então a Bíblia relata sobre isso, como que vai estar o vosso corpo, como que tem que estar o vosso corpo, alma e espírito na vinda do Senhor Jesus. Então Deus nos fez corpo, alma e espírito. Para quê? Para glorificá-lo. Para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Então, quando Paulo diz, olha, vocês têm que permanecer irrepreensíveis, dedicado à obra redentora de Cristo, que veio para transformar as vossas vidas. Então, Deus criou o homem de uma forma única e especial, sendo este a coroa da sua criação. Né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, nós vamos aqui nos dedicar um minuto dessa live, né? Trazendo alguns assuntos, né, para vocês e para que vocês meditem na palavra do Senhor, que vocês possam estar na esperança da volta de Cristo a nos levar para morar com Ele. Então a Bíblia vai dizer lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, né? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando ele disse lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, 28, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali estava a Trindade Santa na criação do homem, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade Santa criando o homem para o adorá-lo, para viver em comunhão, né? Então, vamos falar aqui um pouco da tricotomia humana, né? A tricotomia humana é uma doutrina, né, teológica sobre o estudo do homem, sobre desde a sua origem, da sua constituição, da sua existência antes da queda. Vamos falar também de estudar sobre o pecado original, que foi no Éden, e o plano redentor de Deus, que foi na cruz, o próprio Filho, Jesus Cristo, e a eternidade que viveremos com Ele. Por isso que Paulo diz, lá em 1 Tessalonicenses, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso corpo, alma e espírito. Então, a doutrina do homem, né? A tricotomia humana, a doutrina do homem, fundamentada em toda a Escritura, oferece uma revelação completa e suficiente para compreendermos quem é o homem, como foi criado e qual foi o seu propósito, né? Propósito para que Deus tivesse ter criado o homem. Então essa doutrina se conecta a todas as outras grandes doutrinas da Bíblia, respondendo, né,
as perguntas fundamentais da humanidade. O ser humano sempre se pergunta, né? Quem é o homem? Quem sou eu? Né? Quem é você? De onde eu vim? De onde você veio? E para onde eu vou? Para onde você vai? Para onde nós vamos? Então, a Bíblia ensina que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Dotado de atributos únicos, como razão, vontade, emoções e a capacidade de se relacionar com o Criador. Então, ele foi projetado para glorificar a Deus e viver em comunhão com Ele. Se você ler lá em Isaías, capítulo 43, no versículo 7, e Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, a Bíblia vai dizer exatamente sobre o homem glorificar a Deus e viver em comunhão com Ele. No entanto, o pecado original, lá descrito em Gênesis capítulo 3, rompeu esta relação entre Deus e o homem, trazendo consequências para toda a natureza humana, né? As árvores, tudo que foi criado sofreu o impacto do pecado de Adão. Então, na teologia sistemática, esse campo teológico é conhecido como antropologia bíblica, né? Que estuda o homem. Então, no segundo tópico, o primeiro tópico, nós falamos da doutrina e teologia. Agora, no segundo tópico, da tricotomia humana, nós vamos falar a tríplice natureza do homem. O ser humano é tripartido, composto por corpo, alma e espírito. Um conceito teológico conhecido como tricotomia, né? Então, essa constituição é descrita tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Se você ler lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9, e em Salmos 42, verso 11, e Salmos 139, verso 16, também está escrito em Daniel, capítulo 7, versículo 15, em Zacarias, capítulo 12, versículo 1, anota aí, em Mateus, capítulo 10, versículo de número 28, e em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14 ao 15. Então, Jesus Cristo exemplifica essa tricotomia. Como? Ele possuía um corpo físico, está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 39. Ele também possuía uma alma, né, que experimentava as emoções humanas. Se você ler em João, capítulo 12, e versículo 27, Jesus também tinha um espírito, né? Ele tinha corpo, alma e espírito. E o espírito que mantinha comunhão com o Pai. Se você ler Lucas, capítulo 23, versículo 46, vai estar lá Jesus falando com o Pai, né? Com Deus. Então, o homem é um ser complexo com 3 dimensões interligadas. A primeira é o corpo, que é a forma visível conectada ao mundo pelos 5 sentidos, né, do corpo humano, que é a visão, a audição, o olfato, né, o tato, o olfato, o tato, né, pegar, e o paladar, o sentir. E a alma, ela tem a personalidade, o ego, ou eu, né, abrangendo a mente, intelecto, pensamentos, memórias, vontade, capacidade de decisões. A alma tem a capacidade de decidir o que ela quer. Ela também se emociona, se alegra, se entristece, sente amor e também sente ódio. Isso é a personalidade da alma humana, tá? Para você entender que a alma, ela tem o intelecto,
ela tem pensamentos e memórias, ela tem vontades e capacidade de decisão, é o livre-arbítrio que Deus deixou para a alma, né? E ela também sente emoções como alegria, tristeza, amor e ódio. E o espírito? O espírito é o ponto de contato com Deus, por meio do qual o adoramos e temos comunhão com ele, como diz Romanos, capítulo 8, versículo 16 e 18. Entenderam aí? Então agora nós vamos entender aqui o terceiro tópico da tricotomia humana, que fala do físico e espiritual. Na criação, Deus, que é espírito, como está escrito em João, capítulo 4, versículo 24, formou o homem combinando dois elementos únicos. Quais são esses? Dois elementos únicos. É o físico, que foi criado do pó da terra, e o espiritual, que é o sopro divino, que é o sopro de vida, que o Senhor soprou nas suas narinas, conforme está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então, o termo hebraico para vida em Gênesis capítulo 2, versículo 7, é Shahim. Shahim, né? No plural, significa vidas. Sugere a complexidade da natureza humana, possivelmente aludindo à vida do corpo, né? Da alma e do espírito. Então, essa pluralidade reflete a unicidade do homem como um ser vivente que integra o físico e o espiritual. Então, o pecado afetou todas essas dimensões, as três dimensões do homem, do corpo, a alma e o espírito, né? E conforme está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Mas a redenção em Cristo nos restaurou. O corpo, está escrito, ele será ressuscitado. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52 e 53. Então, o nosso corpo será ressuscitado. Nós, se Jesus voltar, estivermos mortos quando Jesus voltar, nós seremos ressuscitados. Como Jesus ressuscitou Lázaro em carne, e ressuscitou em carne com o corpo ainda corruptível, no arrebatamento da igreja, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão através da palavra de Deus, da profecia de Cristo, que ele disse, ele é a ressurreição e a vida, é aquele que esteja morto, aquele que crê no Senhor Jesus como o autor da vida. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, no último dia também, na vinda do Senhor Jesus, que está próximo, se você crê, quando Jesus voltar, você será ressuscitado, se você estiver morto nesse momento da vinda do Senhor Jesus, você será ressuscitado e, ao mesmo tempo, com um corpo glorificado e transformado um corpo glorificado, para se encontrar com Cristo nos ares. E nós, que ficarmos vivos, conforme Paulo escreveu lá em 1 Tessalonicenses, seremos transformados. Então, o corpo será transformado em um corpo glorificado também, assim como os mortos, quando ressuscitarem, serão já transformados em um corpo glorificado. Um corpo incorruptível. Então, a redenção através de Cristo vai nos restaurar tanto o corpo como a alma também, como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2. A alma será renovada com Cristo. E o espírito? Através de Cristo também, o espírito será vivificado. Terá vontade de viver com Cristo eternamente, dentro de um corpo glorificado, de um novo corpo. Assim como a alma também se alegrará eternamente dentro desse corpo glorificado. Então, essas três dimensões unidas em um só, uma matéria, ela se regenerará através de Cristo.
conforme está lá escrito em Romanos capítulo 8, versículo 16. Então tem algo aqui também que é muito polêmico, mas baseado lá em Levítico capítulo 17, versículo 12 e 14, ali dá para entender que os animais, eles não têm 3 dimensões dentro. Ele tem apenas 1, 2, que é a alma e o corpo. Porque lá em Levítico dá para entender isso, que os animais têm corpo e alma. E conforme está escrito, e o que dá para entender é que, para onde vai a alma do animal? Dá a entender que, baseado na Bíblia, que o ser vivente, que é o animal, qualquer animal é um ser vivente, ao morrer, ao parar de circular o sangue, ao parar de bater o coração do corpo do animal, ele morre e automaticamente a alma do animal, o ser vivente, um animal irracional, porque até então é uma alma sem o espírito, a alma e o sangue, a vida, diz que será lançado na terra o sangue e assim morrerá junto a alma do animal, que representa a vida, morrerá junto com o corpo. E para a terra vai. E os anjos? Os anjos dá a entender, segundo Salmos, do seu capítulo 33 e verso 6, em Hebreus, capítulo 1, verso 13 e 14, dá a entender que os anjos são espíritos. Tanto é que o espírito precisa de um corpo. Não se vê o espírito, o próprio Deus é espírito, não se vê. Então, quando podemos usar aqui os anjos caídos, um exemplo, quando Jesus foi ter com aquele gadareno e aquele gadareno estava ali possesso de demônios, de espíritos dentro do corpo, que o espírito incorpora. E baseado naqueles corpos, aonde os espíritos, as legiões que estavam ali, naquele gadareno, naquele endemoniado, os espíritos, que são anjos caídos, a terça parte da terra, do céu, os anjos que caíram depois da rebelião contra Deus. A Bíblia diz que o anjo chamado Lúcifer, que hoje de nome Satanás, a antiga serpente, ela foi lançada do céu para baixo, para a terra. E com ele a terça parte dos anjos. Ou seja, esses espíritos, anjos são espíritos. O anjo, ele tem um corpo angelical. Aquele corpo que ele pode transpassar paredes. Ele pode se transformar, se transfigurar. Então, ele pediu para o Senhor Jesus permitisse que eles entrassem ali naquela manada de porcos. Porque os anjos são espíritos com corpos angelicais. Diferente de um corpo como o de Cristo glorificado quando ele ressuscitou. E o homem, ele tem aí o corpo, alma e espírito, como já foi falado. Então vamos falar agora também um pouco sobre o segundo ponto, que é a distinção entre a alma e o espírito. Né? Tem uma distinção entre os dois. Quais são? Vamos começar pela alma. A alma, ela aparece ali, essa palavra piché, no grego, que é a palavra polissêmica, com múltiplos significados nas escrituras. Ele aparece ali 755 vezes no Antigo Testamento. Seu sentido primário é ser vivo. A alma, no sentido primário, é nepesh, em hebraico, e no grego piché, que no seu sentido primário
significa ser vivo ou vida, tá? É a alma. Um ser vivente é o animal porque tem uma alma, ou seja, é um ser vivo, certo? Ele tem vida. Alma é vida. Como em Gênesis capítulo 1, versículo 20, onde as criaturas marinhas são chamadas de almas viventes. Não fala almas com espírito, não, almas viventes, né? Dentro de um corpo. Nesse contexto, a palavra alma também se aplica aos animais em Gênesis capítulo 1, versículo 24, significando simplesmente a vida física que os sustenta, o seu corpo. Procedente do sopro divino, a alma do homem é uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. Isso é a alma do homem. A alma do homem é uma substância espiritual. Não se vê. Espírito. É espiritual. Incorpórea, ou seja, incorporada, invisível e imortal dentro de um corpo. Como está lá em Daniel, capítulo 12, versículo 2, em Mateus, capítulo 25, versículo 46, em Lucas, capítulo 16, versículos 22 ao 25, e em Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 40. Diferentemente dos animais, cuja alma perece com o corpo, a alma do animal perece com o corpo. Quando você lê Eclesiastes, capítulo 3, versículos de número 21, a alma humana transcende a existência física. Quando você lê em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz. A palavra de Deus está falando, ela é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a divisão da alma e do espírito. É eterno. A alma e o espírito não morrem. Não morrem. Do homem não morre. Agora nós vamos partir para o segundo ponto também, o primeiro tópico em relação à alma, a distinção entre a alma e o espírito, dando continuidade. O homem possui uma alma singular. Só existe uma alma. Você só tem uma alma. É sua. Pertence a Deus. Mas está sobre o teu corpo. E você tem que cuidar dessa alma. Quando Jesus diz, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. A alma, ela precisa de um alimento. Como ela é espírito, ela precisa da palavra de Deus, do alimento do seu próprio Criador, que é a vida, é a palavra, o alimento da alma. E o alimento do corpo é o que você come durante o dia, certo? Por isso não podemos alimentar só o corpo e esquecer de alimentar a alma, porque a alma, ela tem um valor muito grande para Deus, e você dará conta da alma que Deus colocou sobre este corpo que você tem. Então, suas áreas incluem, né? O homem possui uma alma singular que reflete sua individualidade. Nessa individualidade, as áreas que nós devemos preservar diante de Deus inclui a mente, a vontade e as suas emoções. Vamos começar falando um pouco da sua mente, da minha mente, a mente humana. Sede do intelecto. A mente humana, sede do intelecto, ou seja, você tem pensamentos, você tem raciocínio, você raciocina,
Você é um animal racional. O ser humano é um animal racional. Já o animal, ele é irracional. Por quê? Porque Deus criou assim. Se você vê um cachorro e você coloca para ele atravessar uma avenida, ele atravessa. Ele não quer nem saber se vem carro, porque ele não raciocina se vem carro, se vai. Ele não tem essa capacidade. Ele não tem como raciocinar o que é bom e o que é ruim. A não ser os sentidos do seu corpo, que é o paladar. Ele come, ele sente o sabor. Porque é ali a sua alimentação também. Então, vamos, deixa eu arrumar meu óculos aqui, senão meu óculos fica torto. Aí não dá para falar com vocês direito. Vamos continuar. Então, o homem, né, ele tem a sua alma, que possui em sua individualidade a sua mente, né, que cede do intelecto, pensamentos, raciocínios e memórias. Você tem memória, você consegue raciocinar o que é certo, o que vai fazer, o que não vai deixar de fazer. Você vai pensar antes de fazer. Então, esses pensamentos, raciocínios e memórias são renovados pela palavra. Eles são renovados pela palavra do Senhor, como está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Né? Vamos falar um pouco agora da vontade. O homem ele tem vontade própria. O homem ele tem vontade própria, que é um instrumento de escolha que Deus deixou para ele, se chama na Bíblia o livre-arbítrio, pelo qual decide seguir a Deus, o seu Criador, ou seguir ao pecado que vem sobre o seu corpo. Ele tem essa capacidade, essa vontade de fazer a vontade de Deus, seguir a Deus, a sua palavra, ou ceder o pecado que vem toda hora bater na nossa porta para querer que a carne ceda esse pecado. Como está lá em Josué, capítulo 24, versículo 15. Vamos falar agora um pouco de emoções. O ser humano ele tem emoções, que é a expressão de sentimentos, como, por exemplo, amor. Ele consegue sentir amor, amar. Ele consegue ter alegria. Você dá um sorriso alegre, isso é um sentido. Ele consegue ficar triste, né, os sentimentos que vêm sobre a alma. Ele consegue, a alma ela sente tristeza, a alma tem sentimento, né? Ela sente amor, ela sente alegria, sente tristeza, também sente ódio, que nos conectam aos outros, como está lá em Salmos, capítulo 42, versículo 1 ao 2. Então veja que a alma é um centro da personalidade do ego, pela qual temos consciência de nós mesmos. Eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Eu tenho consciência que eu sinto a dor. Eu tenho consciência que eu sinto tristeza. Eu tenho a consciência que eu estou sorrindo. Eu tenho a consciência que eu estou com ódio de alguém. Aliás, diga-se de passagem, em relação ao ódio, a ira, quando vem sobre o corpo, sobre o ser humano, a Bíblia diz que nós podemos irar, porque nós temos esse sentido da alma, né? Esse sentimento da ira, mas a Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. A gente temos que ter esse autocontrole. E quem nos dá o autocontrole? É a palavra, que ela faz esse peso e contrapeso entre a minha mente, a minha vontade e as minhas emoções. Quando você lê em Mateus capítulo 16, versículo 26, ele diz: pois que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Não vai fazer sentido nenhum para ele. Ele não vai ter vontade, ele não vai ter a mente para pensar alguma coisa, ele não vai conseguir ter um raciocínio, não vai conseguir sentir amor, alegria, tristeza, vai vegetar na terra.
É como se uma pessoa está lá numa UTI com uma morte cerebral. Ele não consegue sentir absolutamente nada no seu corpo. Então não tem utilidade alguma. Entendeu? Nesse sentido aqui, que adianta me ganhar o mundo inteiro, ter tudo isso e não poder desfrutar. É isso que está escrito, o que foi Jesus falando, né? Em Mateus capítulo 16, versículo 24. Segundo tópico, vamos falar um pouco agora do espírito do homem. A distinção entre a alma e o espírito. Falamos da alma, agora vamos falar do espírito. Como que se comporta a alma, eu falei aqui, agora vamos ver o espírito. O espírito, no hebraico, ruá, e no grego, pneuma, né? Pneuma. É a principal dimensão do homem, veja só, pois é por meio dele, do espírito do homem, que mantemos comunhão com Deus. Veja, essa luta travada da alma e do espírito, né? É que o espírito quer pender, porque se você vê, ele tem a comunhão, ele tem a escolha, seguir a Deus ou seguir o pecado. Então, quando ele começa a seguir o pecado, dá ênfase para satisfazer as vontades do corpo, aí ele prejudica a alma. Então, para isso, Jesus enviou o seu Filho, Deus enviou o seu Filho, o próprio Verbo que se fez carne, para habitar. Por quê? Porque a alma precisa de um alimento da alma. A alma precisa de alimento, e a palavra é a essência de Deus. Então, Jesus também envia o Consolador para nos ensinar, para que o nosso espírito busque o alimento para a alma, não o alimento para a carne. Porque o que é carne é da carne, o que é espírito. Então, o espírito é a principal dimensão do homem, pois é por meio dele que mantemos a comunhão com Deus, o Pai dos Espíritos, certo? Conforme em Hebreus capítulo 12, versículo 9. Proveniente diretamente de Deus, o Espírito é a fonte da vida espiritual, sendo o homem interior. Então, o Espírito é o homem interior e a carne é o homem exterior. Por isso que a Bíblia vai dizer, o que é espírito é espírito. O que é carne é carne. O que é do espírito é do espírito. O que é da carne é da carne. Entendeu? Então, descrito por Paulo em contraste com o homem exterior, Paulo está dizendo que esse é o homem interior, que é diferente do homem exterior, que é o corpo. Enquanto Paulo está dizendo, olha, a fonte de vida espiritual, sendo o homem interior, é o espírito dado a ele, diferente do homem exterior, que é o seu corpo, como está lá em Romanos capítulo 7, versículo 22 ao 25, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, em Efésios capítulo 3, versículo 16 ao 19. Então veja, junto com a alma e inseparável dela, tá? O espírito é inseparável da alma. O espírito compõe a parte imaterial do ser humano. Veja, existe essa distinção. Corpo é carne. Espírito é o homem interior. Veja que um pastor escreveu, à luz das Escrituras, o Espírito é a fonte da vida recebida de Deus. Tá? O Espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez é expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos físicos para expressar o mundo exterior e dele receber as necessárias
impressões. Então, os verdadeiros adoradores o adorarão a Deus, o Pai, em espírito e em verdade. Conforme João, capítulo de número 4, versículo 23 ao 24. Quem conhece os pensamentos do homem, senão o espírito do homem? Está aqui. Está nele. Conforme 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. E olha que interessante no primeiro tópico do a terceira parte dessa lição fala sobre a interação das três dimensões. As três dimensões se interando. Olha o que acontece. Corpo, primeiro tópico, corpo, afetos e somatização. Entenderam aí? O corpo, no grego, soma, né? É a parte material do ser humano. O corpo é a parte material do ser humano. O meio pelo qual manifestamos os atributos da alma e do espírito. É por meio do corpo. Dentro de você, dentro de mim, existe uma alma e um espírito, certo? E o corpo, ele é manifestado, no corpo é manifestado os atributos da alma e do espírito. Ou seja, o sentimento, a dor, a fome, a tristeza, a alegria. Entendeu? Não, a fome é do corpo. Estou falando da alma e do espírito. Ele é como um palco. Está falando que o corpo é como um palco onde a vida interior se expressa no mundo exterior. Entendeu? Por meio dos 5 sentidos e de ações como falar, trabalhar e interagir. Olha que interessante, né? Você vê como é interessante o corpo do ser humano foi criado, né? Então, as escrituras mostram que há uma profunda interação entre corpo, alma e espírito. E essa conexão é frequentemente ilustrada pela palavra coração, pela palavra coração. Em hebraico, leb, e no grego, hardia. Salomão destacou essa interação em Provérbios, capítulo 15, versículo 13, quando ele diz: o coração alegre aformoseia o corpo. Coração alegre aformoseia o corpo, fica mais formoso, né? Mas com a tristeza do coração, o espírito se abate, isso fica abatido. A gente vê transparecer pelo semblante da pessoa. Veja que interessante. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 30, o sábio Salomão também escreve e diz: o coração com saúde, ou seja, a alma com saúde, é a vida da carne. Mas a inveja é podridão para os ossos. Então você veja que a alma sem saúde abate até os ossos. Você sente os ossos podres, sem força nenhuma, né? E em Provérbios capítulo 17, versículo 22, ele diz: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Olha que forte. No século XX, a medicina passou a reconhecer as chamadas doenças psicossomáticas, problemas físicos causados por crises emocionais ou espirituais. Olha só, uma doença
chamadas psicossomáticas, que mexe com o espiritual, as emoções, né? Davi descreve como seus pecados não confessados causaram sofrimento físico e emocional. Olha a que ponto atinge isso. Salmos de número 31, versículo 9, verso 9 e 10, e o capítulo 32, verso 1 ao 5. Leiam lá. Consumiram-se-me os ossos de tanto chorar, os meus ossos envelheceram. Olha, a palavra do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Agora veja aqui a terceira parte da interação das três dimensões do homem: equilíbrio e saúde. Esse é o segundo tópico. Assim como a alma e o espírito afetam o corpo também influencia a alma e o espírito. Olha só. Olha que profundo isso aqui. Entendam isso. Olha que profundo, Sérgio. Olha que profundo isso aqui. Assim como a alma e o espírito afetam o corpo também influencia a alma e o espírito. Por isso que quando a gente pecamos, a nossa alma se entristece, afeta a nossa alma. Afeta o espiritual. Lembra do pecado de Davi com Betseba? Um dos seus generais lá, o Urias, ele colocou na frente da guerra para que ele morresse e ele tomasse posse da mulher. E depois que ele cometeu aquele pecado, ele se entristeceu de uma tal forma que a alma ficou abatida, o espírito ficou angustiado. Ele não via saída para aquilo, e foi preciso a palavra de Deus. Foi preciso ele confessar a Deus, se arrepender daquele pecado, para que a sua alma tivesse vida novamente, fosse revigorada. Então é só a palavra de Deus que alivia a dor da nossa alma e do nosso espírito. Essa tristeza, essa angústia que muitas vezes você está passando, é simplesmente que você fez algo de errado e simplesmente não reconheceu. Mas a partir do momento que você se reconhece e deixa aquele pecado, você alcança as misericórdias do Senhor. Então, problemas físicos, sejam naturais, como doenças, ou causados por escolhas ruins, podem gerar consequências emocionais e espirituais. Foi exatamente isso que Davi estava vivendo no seu palácio. Mas depois Deus entrou ali com sua misericórdia, né? Veja só, palavras maldosas, desnecessárias ou negativas, podem ferir a alma. Por isso que eu falo, não fique perto de pessoas maldosas. Não ouçam pessoas que só pensam negatividades, pensamentos negativos, pensamentos pessimistas. Saiam de perto dessas pessoas, porque isso afeta a tua alma e o teu sentimento. A tua alma sofre, teu espírito se abate. Então, palavras maldosas de quem falar para você, desnecessárias ou negativas, podem ferir a alma, causando angústia, entendeu? Se você ler lá em Tiago, capítulo 3, versículo 6, você vai ver lá. Então, para vivermos de forma santa e equilibrada, é essencial mantermos a harmonia entre o corpo, a alma e o espírito. E como você consegue isso? É só com a palavra de Deus. É só meditando e colocando em prática. Você vai fazer um bem para a tua alma e para o teu espírito e para o teu corpo. Porque uma vez que você não está fumando, você não está prejudicando o teu corpo e nem tampouco entristecendo a tua alma e o teu espírito. Então, quando você bebe demais, se embriaga, você também faz um mal para a tua saúde, para o teu corpo. Automaticamente a tua alma, teu espírito se angustia.
angustiados. Eles precisam da palavra de Deus, que é o verdadeiro alimento que sacia a fome e nutre a tua alma e o teu espírito. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, capítulo 9, em Efésios, capítulo 4, versículo 25 e 32, Paulo exorta os crentes a abandonarem as práticas pecaminosas, como, por exemplo, a ira, a maldade e principalmente as mentiras, e a cultivarem virtudes como amor, perdão e verdade. Então, a busca crescente por medicamentos como solução para o problema emocionais exige cautela. Qualquer coisa tá, tô com um problema emocional, toma remédio para o corpo, prejudica o corpo e não resolve a ansiedade da alma ou as emoções que você está sentindo naquele momento. E uma simples palavra de Deus, que é poderosa e eficaz, é viva e eficaz, penetra na divisão da alma e do espírito, alivia a dor da alma, sacia a sede da alma, que precisa dessa alimentação espiritual. Então, em casos clinicamente diagnosticados, o acompanhamento médico e psicológico é válido e importante, mas a palavra de Deus em primeiro lugar. No entanto, quando a raiz do problema é espiritual, como pecados não confessados ou falta de comunhão com Deus, medicamentos podem apenas aliviar sintomas de momento, sem tratar a causa, que é a alma. Cura da alma, remédio da alma, é a palavra de Deus, que é fiel e verdadeira. É o único remédio que cura as feridas da alma, é a palavra de Deus. Então, a verdadeira cura vem do arrependimento e do abandono do pecado. O plano redentor de Cristo oferece cura integral para o corpo, alma e espírito. Percebam que a palavra de Deus ela é tão poderosa que ela soluciona 3 problemas ao mesmo tempo: o da alma, o do espírito e a do corpo. Veja que existia uma mulher encurvada, a Bíblia relata, com o seu corpo encurvado, como se fosse praticamente aleijada. E quando Jesus repreende aquela enfermidade espiritual, na mesma hora, aquela mulher que havia 18 anos encurvada, ela se apruma diante de Deus. Pela palavra do Senhor, ela foi curada. E percebam que não só a alma, a angústia, a tristeza do espírito, a angústia da alma, o espiritual que ela estava vivendo, uma degeneração total, uma angústia total, fez com que ela ficasse encurvada. E quando a palavra é liberada por Jesus, aquela mulher, ela é curada pela palavra. E percebam que, como fala aí o ditado popular, né? Vamos matar 3 coelhos com uma paulada só, um exemplo. A palavra de Deus curou a alma, o espírito e o corpo. Tanto é que o corpo voltou ao normal. Percebam isso. Eu quero concluir esse ensinamento de hoje com vocês, dizendo que uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito, é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Leia 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. Mesmo
as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria, senão em Deus, o seu Criador. Salmos de número 42, verso 1. João, capítulo 14, versículo 27. E Neemias, capítulo 8, versículo 10. Pois a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Que Deus possa te conservar em sua presença, com saúde, na alma, no teu corpo e no teu espírito. Porque é só assim que você vai sentir a verdadeira cura interior e exterior. Que Deus continue abençoando a tua vida. Quero agradecer aqui ao meu irmão Sérgio, que se fez presente aqui nessa aula. Que Deus possa nos ensinar a cada dia pela sua palavra. Amanhã, se der, eu vou trazer a segunda lição dessa questão do corpo, alma e espírito. Vamos falar aqui também um pouco sobre como você tem que viver a tua vida com Cristo diante de Deus, teu Criador, baseado em Salmos de número 139, versículo 14. Vai dizer: eu te louvarei, o salmista falando para Deus, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Esse é o motivo para a gente adorar a Deus, o nosso Criador, que nos fez do barro, do pó, na terra. E hoje, olha como eu sou, olha você. Já se olhou no espelho hoje? Já olhou para o céu? Já olhou para o céu e agradeceu ao teu Criador? Até o dia de hoje, quantos anos você tem? E Deus te fez e você está aí vivo. Então, maravilhosas são as tuas obras. E a minha alma o sabe muito bem. Afinal de contas, a alma é vida. E vida é o próprio Deus, o teu Criador. Então, quem não conhece a tua alma melhor do que Deus? Quem conhece a tua alma melhor do que Deus? Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Boa noite. A paz do Senhor. Fiquem com Deus. E até o próximo ensinamento, se assim Deus permitir.